Olá, bem-vindo ao painel Univale. O assunto hoje interessa e muito a todos nós. Na quinta e na sexta-feira, a Univale cedia o primeiro Congresso Nacional de Direito Previdenciário e também do Trabalho. São vários especialistas que vão falar sobre o assunto nesse momento de mudança. Aqui no estúdio eu vou conversar com o professor Rafael Schmidt Valdrich, que é um dos organizadores desse evento importante aí, que vai trazer novidades e também informação para todos nós. Obrigado, professor, pela sua presença, é um prazer tê-lo aqui. Professor, como é que vai ser esse evento na quinta e na sexta-feira aqui na Univale, no campus de Balneário Camboriú? Bem, obrigado, Almeri, pela acolhida, pelo convite, para a gente estar aqui conversando um pouquinho sobre essas duas áreas fantásticas do direito, que é a área do direito do trabalho e a área do direito previdenciário. Bem, o evento ele é idealizado por mim e pela Matra 12, a Associação dos Magistrados do Trabalho aqui da 12ª Região, representado aqui do professor Ricardo Nis, também professor da casa aqui da Univale. Então, a ideia nasceu de uma conversa, vamos fazer um evento sobre direito previdenciário e direito do trabalho? Então vamos. Aí surgiu a parceria, então convocamos, convidamos os melhores nomes da atualidade dessas áreas, direito previdenciário e direito do trabalho, para vir aqui falar um pouquinho para as pessoas da nossa região, os pontos mais específicos, os pontos da ordem do dia dessas duas matérias. Então, a gente está desenvolvendo esse evento, que vai ser feito nos dias 10 e 11 de novembro agora, a partir das 18 horas, onde é o horário eventualmente está programado para iniciar o evento. É importante salientar que as pessoas que participarem que vão participar do congresso, que se inscreverem no congresso, também vão poder fazer 4 workshops. São 4 cursos de extensão gratuitos, exclusivo para as pessoas que eventualmente forem fazer o evento, que será realizado na quinta-feira, dia 10, de manhã e à tarde. Então são 2 de direito previdenciário e 2 de direito de trabalho. E para não dizer que os workshops são gratuitos, a gente só pede 1 quilo de alimento não perecível. Bacana isso, professor? As pessoas vão poder aí se especializar, porque o direito previdenciário, principalmente, gera ainda muitas dúvidas, inclusive para quem trabalha com o direito, professor? Todas essas emendas, essas reformas à vista, como é que está essa questão? O que é que vai ser abordado nesses workshops? Os alunos da faculdade principalmente dizem que o direito previdenciário não deveria estar no 10º, talvez deveria estar nos semestres anteriores, até pela complexidade e o tempo que o aluno tem que demandar realmente para aprender ou começar a se familiarizar com essa área, que é uma área realmente muito específica do direito, E a gente vê, inclusive, essa carência, essa deficiência junto aos profissionais hoje. Então, nós damos aula em curso de pós-graduação há mais de 10 anos, E a gente vê a procura nas pós-graduações dos alunos para realmente aprender e se especializar em direito previdenciário. Principalmente agora, com relação à reforma previdenciária, que a gente realmente vai ter vários pontos alterados a nível constitucional, ou seja, a reforma que está tendo agora, que se fala, que se comenta, que vai ser encaminhada agora para o Congresso Nacional para apreciação e votação, é uma reforma constitucional, não é uma reforma da legislação. Isso é importante destacar, inclusive, por conta dessa esfera de alteração, por ser na esfera constitucional, muito dificilmente deve sair antes da metade do ano que vem, porque precisa de votação expressa nas duas casas, tem um recesso e tudo mais. O senhor está trabalhando junto ao Ministério também, dando consultoria para essa reforma, professor? Então, nós fomos convidados pelo Instituto Brasiliense de Direito Previdenciário, o IBDPrev, para compor um grupo de trabalho e levar ao governo federal algumas propostas a respeito da reforma. Então, nós tivemos algumas reuniões com alguns representantes do governo federal e levamos a eles algumas ideias a respeito do que poderia ou não se poderia ajudar nessa transição, nessa reforma da Previdência. Quais são os principais pontos da reforma que podem ser discutidos nesse congresso aqui na Univale? Bem, a palestra de abertura vai ser feita pelo Dr. Douglas Alencar, que é ministro do TST, ok? O encerramento vai ser feito pelo Dr. Fábio Zambit Ibrahim, que é um dos melhores nomes nacionais e internacionais do direito previdenciário. O Dr. Fábio Zambit Ibrahim, hoje ele faz parte da banca do Escritório de Advocacia do Rio de Janeiro, certo? E professor da UERJ, do Stricto Sensu, do mestrado e doutorado, bem como é ex-autor fiscal da Receita Federal. É uma pessoa que hoje tem mais livros de direito previdenciário vendidos no Brasil. E a fala do professor Fábio Zambit, do amigo Fábio Zambit, é justamente sobre isso.
sobre os direitos fundamentais e as reformas previdenciárias, as que ocorreram e as que estão por vir. Então, o Zambit é um nome especial para estar falando sobre a reforma previdenciária, até pela coerência que ele tem. Ele fala não com paixão, ele fala com questões técnicas relacionadas à reforma da Previdência. Então, e você perguntou quais seriam hoje a reforma que se fala, o que se fala na reforma previdenciária, né? Não há como a gente separar previdência de aposentadoria, nem pode por uma questão, inclusive, constitucional e legal. Mas quando a gente fala em previdência, o primeiro benefício que vem em mente é a aposentadoria, né? E o que a gente vê que está sendo lançado na mídia, portanto, a gente não tem nada ainda de concreto, porque a gente não viu a proposta escrita ainda. Especulações, né? São especulações de que o governo ele quer trazer uma idade mínima de ingresso à aposentadoria que hoje não existe. Então, hoje o homem se aposenta com 35 anos de contribuição e a mulher se aposenta com 30 anos de contribuição. Isso no regime geral, né? Não existe idade mínima de acesso à aposentadoria. Então, por exemplo, um homem completou 35 de contribuição, mas tem 50 de idade. Está aposentado. Claro, desde que dentro dos 35 ele tenha as 180 contribuições para finalidades de carência, para fins de carência. Então, e isso está para mudar, certo? E a proposta que a gente vê na mídia é o quê? Trazer uma idade mínima de 65 anos para ambos os sexos para aposentadoria por tempo de contribuição. Ou seja, basicamente acabar com a aposentadoria por tempo de contribuição e deixar tão somente a aposentadoria por idade. O que ocorre? A lógica dessa proposta é um comparativo com vários países do mundo, né? Só 3 países do mundo têm a aposentadoria por tempo de contribuição hoje, sem um limite mínimo de idade. E um desses 3 é o Brasil, ok? O que ocorre? Qual é a dificuldade que eu vejo nisso? Primeiro, é que nos países de comparativos, que são os países da Europa, por exemplo, a idade para acesso hoje ao mercado de trabalho varia de 22, 24, 23 anos de idade. Agora, no Brasil, o próprio texto constitucional, Almeri, ele dificulta a vida do brasileiro porque ele autoriza a pessoa a entrar no mercado de trabalho com 16 anos, salvo o menor aprendiz, inclusive, que é 14. Mas, aliás, e essa é uma idade boa, se formos levar em conta o histórico do nosso texto constitucional, que previa até 12 anos de idade para ingresso ao regime geral, ou seja, uma criança trabalhando, né, com 12 anos de idade. Então, o que ocorre? Se hoje uma pessoa entrar com 16 anos de idade no mercado de trabalho, eu não estou nem tratando o menor aprendiz que 14, estou falando de 16 anos, tá? Essa pessoa, quando completar 65 anos de idade, se não parar de trabalhar, vai ter 49 anos de tempo de contribuição. Aí a pergunta que eu me faço, inclusive, para mim refletir sobre o assunto, uma pessoa no Brasil vai aguentar trabalhar 49 anos para depois se aposentar? Então, o que nós temos que tomar um pouco de cuidado? Cuidar para não trocar um risco de proteção por outro, que é o que a gente chama de risco social. Entendi. Cada benefício previdenciário, ele exige, ele tem um risco social, ou seja, um objetivo a amparar a sociedade, ok? Não consigo visualizar hoje o quantitativo de pessoas que se aposentam, né, esperar até os 65 anos para poder se aposentar por tempo ou por idade. Na minha opinião, vai crescer o número de benefícios de aposentadoria por invalidez e auxílio-doença, porque as pessoas vão ficar incapacitadas ou vão ficar inválidas antes de eventualmente completar os 65 anos de idade. Ou seja, e tem que tomar um pouco de cuidado para não trocar uma proteção por outra. Agora, a Câmara está estudando uma proposta também de mexer no auxílio-doença e também na aposentadoria por invalidez para fazer novas perícias, né, professor? O que ocorre, Almeri? Foi publicado a MP 739 de 2016, no provisória, né? Que inclusive perdeu a validade agora porque não foi votada, ok? Existem 2 questões, tá? Primeiro, que na minha opinião, parte da MP 739 não precisaria nem ter existido, tá? Por quê? A MP 739, ela trouxe 2 alterações. Ela excluiu o parágrafo único do artigo 24 da Lei 8.213, que fala sobre um instituto chamado período de graça. O que é o período de graça? O período de graça é o tempo que o segurado fica sem contribuir e, mesmo assim, todos os seus direitos são preservados perante a Previdência. O artigo 24 ele fala sobre a carência. O que ocorre? Pela regra que nós tínhamos antes, no artigo 24, parágrafo único, se o segurado perdesse a sua qualidade de segurado, ou seja, ficasse mais de 3, 6, 12, 24 ou 36 meses sem pagar, e esses prazos variam de acordo com qual é o segurado e a situação dele, inclusive contributiva, tá? Ele teria que cumprir 1/3
da carência exigida por benefício para ter direito a ele. Então vamos supor o seguinte, um exemplo prático para as pessoas nos entenderem. Uma pessoa contribuiu para a Previdência no ano de 2010, de janeiro de 2010 a dezembro de 2011. Ou seja, tem 24 contribuições, tá bom? E parou de trabalhar, certo? Portanto, até 2016 ele perdeu a qualidade de segurado. Ele ficou mais de 12 ou 24 ou 36 meses sem contribuir. Tá bom. Esse segurado, pela regra do parágrafo único do artigo 24, só teria direito ao auxílio-doença se cumprisse 4 contribuições e ficasse incapaz depois dessas 4. Porque para a pessoa poder entrar em auxílio-doença, que é o que as pessoas falam aí, se encostar, né? O popular mesmo. O popular se encostar. A pessoa tem que cumprir 4 contribuições, que a carência do auxílio-doença são 12, um terço de 12 serão 4, ok? O que alterou a medida provisória? Ela revogou esse parágrafo único e incluiu um parágrafo único no artigo 27, falando o seguinte, esse segurado que perdeu a qualidade, ele em vez de ter que cumprir um terço, ele tem que voltar a cumprir 12. Entendi. Ou seja, ficou mais rígida, ok? E essa regra também se aplica ao salário maternidade, que é 10 contribuições, se perdeu antes era 3 e agora é 10 de novo, tá? O que ocorre? Além dessa alteração, a MP 739 ela trouxe a questão das perícias médicas, como você falou. Então, os segurados que estavam aposentados por invalidez e os segurados que estão em auxílio-doença estão sendo convocados para a realização de perícia médica. Só que, na minha opinião, nem precisaria estar isso disposto em emenda provisória. Por que não? Porque o próprio texto originário da Lei 8.213 já prevê isso. O próprio texto originário, Almeri, da Lei 8.213 fala o seguinte, o segurado que estiver aposentado, ele é obrigado a passar por uma perícia bienal, ou seja, a cada 2 anos. E no caso do auxílio-doença, a própria lei diz que o segurado é obrigado a comparecer ao INSS quando convocado para a perícia médica. Então, agora, a MP 739 perdeu os efeitos porque não foi votada, ok? Entretanto, na prática, a única coisa que altera, em tese, né, seria o artigo 24 e o artigo 27, que volta à redação anterior, porque perdeu a eficácia MP 739. Agora, a questão das perícias médicas, em que pese eu já ouvi falar que o próprio INSS, né, algumas pessoas me falaram, irão remarcar essas perícias de convocação, entendo eu que o programa poderia continuar da mesma forma com que se encontra, porque já existe previsão legal. Aliás, eu até acho que foi um desgaste muito grande incluir algo que a Lei 8.213 já previa, implicitamente, inclusive, numa medida provisória. A gente ouviu falar que, numa reportagem de um site, de que 80% das pessoas que foram convocadas para a perícia médica do INSS tiveram seus benefícios cortados, ok? É claro que dentro desses 80%, eu creio que tem pessoas que deveriam ter direito a manter o benefício e foram cortadas talvez injustamente. Para isso existe o grau de recurso, né? Agora, o que me chamou me chamou atenção na reportagem, que eu li até o final, é que a maioria dessas 80% dos benefícios foram cortados foi porque as pessoas já estavam exercendo a atividade remunerada, mesmo estando em benefício. Ou seja, se a pessoa não for analfabeta, ou se a pessoa não tiver um grau de escolaridade muito baixo, ou assim sendo, para outras pessoas que sobram, as pessoas que têm um grau de escolaridade um pouquinho mais avançado, é fraude. Exatamente. Porque as pessoas que estão conscientemente em benefício, recebendo da população, porque quem paga o benefício daquela pessoa é a população, né? Só é o contribuinte, não é o INSS. O INSS só distribui a coisa. Quem paga esse benefício somos nós, contribuintes, tá? Então nós mantemos o benefício para alguém e essa pessoa não necessitar de uma substituição de salário, é fraude, né? Então tem que ser apurado, inclusive, a responsabilidade criminal. Agora, o que a gente tem que verificar é caso a caso, até porque o estado, às vezes, de ignorância da pessoa, quando eu falo ignorância, é da falta de conhecimento da pessoa, ela tem que, inclusive, servir como óbice, né, ou servir como parâmetro, na verdade não óbice, parâmetro, para que se crie um juízo de valor a respeito da boa-fé objetiva sobre a devolução dos valores ou não, né? Então, se fala muito sobre a possibilidade ou não de repetição de valores em face da boa-fé objetiva, até pelo caráter elementar dos benefícios previdenciários. Aliás, é um ponto que a gente vai tratar daqui a pouquinho, provavelmente sobre a desaposentação, né? Exatamente. Você deve ter anotado aí no seu papelzinho. É isso que eu queria perguntar para o senhor também. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, a gente vai fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco eu volto a conversar com o professor Rafael a respeito do Congresso Nacional que vai acontecer na quinta e na sexta-feira
na Univale de Balneário Camboriú, assunto importantíssimo que diz respeito a todos nós, ao nosso futuro, à nossa velhice, a garantia também da aposentadoria, como o professor Rafael já falou, quando se fala em direito previdenciário, já vem em mente a aposentadoria. Então a gente vai falar mais um pouco sobre esse congresso no segundo bloco, sobre esses assuntos tão importantes aí. Um instante só. Olá, estamos de volta com o Painel Univale. Hoje eu recebo aqui no estúdio o professor Rafael Schmidt Waldrich, do curso de Direito da Univale, que está promovendo aí o primeiro Congresso Nacional de Direito Previdenciário e do Trabalho na quinta e na sexta-feira, com nomes importantes aí. O Congresso tem a participação da AMATRA, que é a Associação dos Magistrados, aqui da 12ª Região da Justiça do Trabalho. Eu vou conversar um pouquinho mais com o professor Rafael, vamos tirar algumas dúvidas aí pertinentes aí às pessoas que têm muitas dúvidas sobre o direito previdenciário, principalmente sobre a aposentadoria. Professor, hoje houve um processo aí da desaposentadoria, né? E que não foi aprovado. Como é que estava sendo articulado isso e qual é a vantagem para o aposentado que volta a trabalhar e volta a contribuir também? Bem, primeiro, a vantagem, infelizmente, não tem vantagem nenhuma para fins previdenciários, né? Era prevista a decisão do Supremo, até pelo momento que nosso país vive. Então, não era, e aí vendo o lado do segurado, o momento ideal para ele, para o Supremo, votar essa ação tão importante que a sociedade estava esperando. Então, era um processo que já estava correndo há alguns anos, né? E foi repautado agora para 2 semanas atrás. Estava 2-2 e virou 7-4. Né? Então, era previsto que não iria passar. Mas o que seria a desaposentação para as pessoas que estão nos assistindo entenderem o processo de como ocorreu? As pessoas que se aposentam, muitas pessoas se aposentam na Previdência e continuam trabalhando, continuam exercendo atividade remunerada e por isso são obrigadas a contribuir. O nosso texto constitucional e o texto da legislação, elas obrigam a pessoa a contribuir mesmo que após aposentadas, né? Então o que ocorre? Essas pessoas que continuavam contribuindo após a aposentadoria, o que elas pediam? Elas pediam a renúncia da aposentadoria anterior e uma nova aposentadoria. Por quê? Porque com a nova aposentadoria você teria um tempo de contribuição maior, você teria mais contribuições e você teria uma idade maior do que aquela da aposentadoria anterior, mexendo então muito fortemente no fator previdenciário, ok? Que vai, em caso, diminuir a expectativa de sobrevida também. Então, a lógica da desaposentação é essa, abdicar da aposentadoria anterior e requerer uma aposentadoria nova, ok? O Supremo entendeu o quê? O Supremo entendeu que não cabe a desaposentação porque ocorreu o ato jurídico perfeito. Ou seja, a pessoa foi lá, por um ato voluntário pediu, porque em regra nós não temos aposentadoria compulsória no regime geral. Eu digo que é a regra porque nós temos uma exceção, que é no caso da aposentadoria por idade requerida por empresa, que está no artigo 51 da Lei 8.213, tá? Então essa pessoa que eventualmente for buscar a desaposentação, ela teria que eventualmente devolver ou não o valor. Ou seja, estava sendo discutido também se a pessoa que fosse requerer desaposentação teria que devolver os valores ou não. São 2 pontos que o Supremo julgou. Então o que ocorre? Quando o Supremo Tribunal Federal julgou a ação, ele falou, não, ocorreu o ato jurídico perfeito, a pessoa requereu a aposentadoria e o INSS aposentou. Ponto. E o ato jurídico perfeito não poderia ser desfeito. O que ocorre? Existem pessoas que estão recebendo a desaposentação ou por liminar ou por trânsito em julgado, tá? O Supremo, ele não julgou no dia posterior, que é o que estava programado, a questão da modulação dos efeitos sobre a devolução dos valores ou não, tá? E de entender o quê? Entendeu que só iria se manifestar sobre isso após a publicação do acórdão. E no Supremo, a publicação do acórdão demora aproximadamente até 60 dias, tá? Ou seja, vai ficar para o ano que vem, porque vai pegar o recesso. E aí as pessoas vão embargar e aí o que vai acontecer? Vão julgar os embargos, tá? E nos embargos que vai ser definido se as pessoas que estão recebendo a desaposentação, que vai ser revisto o benefício, se vão ter que devolver os valores já recebidos ou não, inclusive. E nós temos alguns casos, né? A primeira questão são as pessoas que eventualmente entraram com a ação e o processo ficou sobrestado.
Porque nos últimos anos, as pessoas que entravam com a desaposentação, o judiciário nem julgava. Ele sobrestava o processo esperando o Supremo se manifestar, ok? Até porque a decisão do Supremo foi por repercussão geral. O segundo ponto são as pessoas que estavam recebendo por liminar. Então, ou seja, não existia um trânsito em julgado da ação, existia só uma liminar. Com certeza a liminar vai ser cassada, porque a AGU ela vai pedir a suspensão da liminar e aí vai retornar o valor anterior. Tá? Não se está falando ainda sobre devolução de valores, mas muito provavelmente o INSS vai cobrar. Só tem que ver qual vai ser a modulação dos efeitos do Supremo. E a terceira situação, Omeri, é sobre a questão do trânsito em julgado. Ou seja, pessoas que já tinham ação judicial ganha, já transitou em julgado, tá? E essas pessoas vão ter um problema. Por quê? Porque geralmente as ações que as pessoas entraram em desaposentação, ela ocorreu no rito ordinário, tá? E quando muita gente fala, trânsito em julgado não se mexe, né? Se mexe sim. Por quê? Porque cabe no rito ordinário, não no juizado, mas no rito ordinário, no juízo especial, sim no rito ordinário, a ação rescisória, dentro de 2 anos. Então, com certeza, a AGU vai interpor as ações rescisórias, tá? Talvez até antes das liminares, né, por causa do prazo de 2 anos, ok? Para pedir a reforma daquela decisão frente à nova decisão do Supremo Tribunal Federal. Professor, o tempo na TV é curto, né? Lamentavelmente, esse é um assunto muito interessante que pode ser prorrogado aí para vários outros programas, né? A gente está terminando aqui, só lembrando que é na quinta e na sexta-feira, no campus lá da Univale em Balneário Camboriú, o congresso. A comunidade pode participar, professor? Isso, o congresso ele é aberto a toda a sociedade, né? Então serão tratadas as matérias jurídicas. Eu só gostaria de comentar quais são os outros participantes, né? Sim. Até porque são participantes que são fantásticos, né? Então, além do Dr. Douglas Alencar, Dr. Fábio Zambit, a gente vai ter a professora Dr. Andréa Passo, que é juiz do trabalho, Dr. Rodrigo Goschmidt, que é juiz do trabalho também, Dr. Carlos Alberto Pereira de Castro, que é juiz do trabalho também. A gente vai ter o Dr. Teodoro Agostinho, que é coordenador da Maso de Jesus de São Paulo, e ele é membro do CARF, do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Nós vamos ter também o Dr. Mauro Luciano Rachilde, que é ex-ministro interino e ex-presidente do INSS. Nós vamos ter a professora Melissa Foma, que é ex-presidente do IBDP, advogada, conferencista da Globo News, né? Nós vamos ter também o professor Hélio Gustavo Alves, que é advogado, tem doutorado em cima da matéria, e eles têm um livro muito legal sobre a reabilitação profissional. E também a gente vai ter a presença do professor Dr. Paulo Rogério Albuquerque de Oliveira, que é um membro do Ministério, auditor fiscal, e ele é o idealizador do perfil profissiográfico previdenciário e do NETEP, Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário. Então, a palestra está fantástica, as palestras estão fantásticas. Espero vocês, fica o convite para todos participarem, ele é aberto à sociedade, né? O valor da inscrição é um valor relativamente baixo, né? Então é um evento custeado, até porque as despesas são, né, do Congresso são despesas consideráveis, então fica o convite para toda a sociedade e é possível inclusive fazer as inscrições no momento das palestras. Então, agradeço o convite, fico de pé a ordem para que vocês precisarem e me disponho aí eventualmente no outro dia estar com um pouco mais de tempo, falando mais um pouquinho sobre algum tema da Previdência com vocês. Tá certo, um tema bastante complicado, mas que interessa bastante a todos nós, né, professor? É isso aí. Obrigado, fica o convite aí do professor, quem quiser participar lá, 18h30, na quinta-feira e na sexta-feira também prossegue aí o evento lá na Univale em Balneário Camboriú, um evento importante que vai trazer bastante informação. A gente fica por aqui, nós voltamos amanhã. Até lá.